Salmo 115:1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Amém. Vamos cantar juntos. Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Te exaltamos, Senhor. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Confiamos em ti, esperamos em ti, nós rendemos a ti em adoração. Confiamos em ti, esperamos em ti, nós rendemos a ti em adoração. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Amém, aleluia. Reina para sempre, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Nosso Deus é maravilhoso.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Glória ao nome do Senhor. Que nome maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos cantar juntos. Cristo em ti se
Olá, queridos irmãos, boa noite. Estamos estudando todas as quartas o livro Graça Futura. Hoje vamos refletir no capítulo 10, cujo objetivo é confrontar a fé na graça futura com a vergonha inapropriada. Piper começa o capítulo apresentando uma definição de vergonha nos seguintes termos. Ele diz assim: vergonha é uma emoção dolorosa causada pela consciência da culpa, das deficiências e da impropriedade. Eis o exemplo para cada causa. Certo homem, numa determinada ocasião, sonegou impostos e anos se passaram sem que isso fosse descoberto. Porém, ele recentemente recebeu uma carta da Receita Federal convocando-o para prestar esclarecimentos, pois foi descoberta a sua sonegação. O caso veio a público, ou seja, sua família, igreja, amigos ficaram sabendo, o que causou uma enorme vergonha. E com razão, pois ele praticou uma modalidade de roubo. Este é um exemplo da vergonha causada pela consciência da culpa. Outro exemplo, o exemplo trata de um corredor que era considerado o melhor do seu país, mas quando ele foi competir nas Olimpíadas, pouco antes da prova ser encerrada, ele estava numa volta, ou melhor, uma volta atrás dos seus adversários. Ele tinha de continuar correndo na frente da plateia que estava no estádio e diante das câmeras que transmitiam aquela corrida para o mundo inteiro. Algum pecado nisso? Claro que não. Mas, ainda assim, dependendo da atitude mental daquele atleta, a vergonha seria gigantesca. Este é um exemplo de vergonha causada pela consciência das deficiências. O último exemplo ilustra a vergonha causada pela consciência de impropriedade, que acontece quando alguém é convidado para uma festa e quando chega lá, descobre que seu traje não condiz com a ocasião. Não é pecado, mas a vergonha, neste caso, é inevitável. Você deve ter percebido que a definição de vergonha proposta neste capítulo indica dois tipos de vergonha, um justificado e o outro não. A um tipo, Piper vai chamar de vergonha apropriada e ao outro de vergonha inapropriada. A vergonha apropriada é aquele em que a vergonha deve ser sentida. Biblicamente, significa que a coisa de que se envergonha desonra a Deus. Já a vergonha inapropriada é aquela que é sentida quando não se deve. Biblicamente, significa que a coisa de que se envergonha não desonra a Deus, ou se desonra, você não tem participação nela. Agora, é necessário que percebamos como Deus é importante nessa distinção entre a vergonha apropriada e a vergonha inapropriada, pois uma desonra a Ele e a outra não. Portanto, para que possamos lidar adequadamente com esses tipos de vergonha, precisamos saber como Deus se relaciona com cada uma delas. Vamos para alguns exemplos bíblicos de vergonha inapropriada. O texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, registra o apóstolo Paulo dizendo assim ao seu discípulo: não se envergonhe de testemunhar do evangelho, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Estar preso é vergonhoso, não só para quem está na prisão, mas também para as pessoas associadas. Paulo estava preso e Timóteo estava associado ao apóstolo. Timóteo tinha razões para se envergonhar de testemunhar a respeito do ministério de Paulo? Claro que não. Paulo fora preso injustamente. Ele estava sofrendo por causa do evangelho, o que não era motivo de constrangimento, mas, pelo contrário, de orgulho. Além disso, e principalmente, não devemos nos envergonhar com o testemunho do Evangelho, pois isso honra a Cristo. E aqui cabe lembrar do texto de Marcos 8,38, que diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os santos anjos. Em termos práticos, se Jesus diz: não deixe de se reunir como igreja e nossos amigos e até familiares nos criticarem por deixarmos de ir à balada, nós não devemos nos envergonhar disso. Se Jesus nos orienta a não fazermos sexo antes do casamento e somos ridicularizados por obedecermos, não devemos nos envergonhar. A vergonha, em tais casos, é inapropriada.
Lembra do que diz 1 de Pedro 4,16? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Portanto, o critério para a vergonha inapropriada e apropriada não é como as pessoas lhe veem, mas se Deus está sendo honrado ou não. Nós devemos estar atentos a esse detalhe porque o que deve dirigir nossas emoções não é como me sinto em determinada circunstância, mas se Deus está sendo honrado nela. Deus é o centro e não nós. Quando invertemos as posições, uma porta bem espaçosa se abre para a vergonha inapropriada se manifestar. Passemos agora para os exemplos bíblicos de vergonha apropriada. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34, registra: recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Neste capítulo, Paulo combate o ensino que se alastrava na igreja de Corinto de que a ressurreição não era uma realidade. Muitos irmãos estavam caindo nessa armadilha, o que denunciava que eles não tinham conhecimento do Senhor. Se eles não estavam se envergonhando com isso, Paulo fez questão de enfatizar isso. É um verdadeiro vexame vocês, a essa altura do campeonato, não terem conhecimento de Deus. Que vergonha! Qual era a razão essencial para os coríntios se envergonharem? Eles estavam desonrando a Deus. Agora, a vergonha apropriada pode desempenhar um papel saudável, pois ela pode ser o primeiro passo para a mudança e servir de lembrete para que não desonremos mais ao Senhor naquela área em que fomos envergonhados. O que os exemplos bíblicos confirmaram para nós? Que a vergonha inapropriada e a vergonha apropriada estão diretamente relacionadas com Deus, se Ele está sendo honrado ou não. Com isso, ficamos cientes de qual é a raiz do problema da vergonha. Agora, uma pergunta fundamental surge: como combater o sentimento doloroso da vergonha? Em primeiro lugar, crendo na graça futura de Jesus. No caso da vergonha apropriada, a dor deve estar ali, mas não deve permanecer naquele lugar. Se ficar, isso ocorre pela falta de fé nas promessas divinas. Lucas capítulo 7 narra o episódio de uma pecadora que se prostra diante de Jesus, molhando-lhe os pés com suas lágrimas e enxugando-os com seus cabelos. É possível que ela tenha sentido vergonha com o olhar que Simão lhe dirigiu, que comunicava para todos os presentes que ela era uma mulher de má fama. E ela era uma pecadora mesmo, o que tornava justa a sua vergonha. Porém, a vergonha não deveria ficar ali, porque Jesus disse: sua fé a salvou, vá em paz. A promessa que Jesus fez para aquela mulher, as garantias que ele lhe deu, eram suficientes para afugentar a vergonha. Cabia à pecadora crer na graça que Jesus estava oferecendo. Em segundo lugar, combatendo a incredulidade com a fé. No caso da vergonha inapropriada, veja o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo nos ensina que a batalha contra a vergonha inapropriada é a batalha contra a incredulidade. Eu sei em quem tenho crido e estou certo. Cremos em Jesus? Cremos em seu poder? Cremos na glória que nos aguarda? Cremos na herança que está reservada para nós? Se sim, a vergonha inapropriada perde a sua força e o seu lugar. E por último, combatendo a vergonha que não nos pertence, com a confiança de que todos os esforços para nos envergonharem no final fracassarão. Jesus foi acusado injustamente, Paulo foi caluniado, e é possível que hoje estejam tentando atribuir a você uma reputação que não condiz com a realidade. Creia, por mais dolorosa que possa ser essa experiência, no final, a verdade se estabelecerá e, por fim, as tentativas de ridicularização cairão definitivamente por terra. É assim que se combate a vergonha, atacando-a na sua raiz. É isso, queridos irmãos.
Eu espero que esse tempo breve de reflexão, com base no capítulo 10 do livro Graça Futura, tenha sido proveitoso, de forma que a vergonha não encontre lugar para permanecer na nossa experiência. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima.